Passar aqui para Luana Natiele Basile Silva, advogada e mestre em Direitos Humanos da plataforma DESCA Brasil, da plataforma de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais. Boa tarde, quase boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu não vou usar o meu primeiramente, porque, como boa advogada, eu vou deixar o meu primeiramente para o final, esses são os motivos. Eu gostaria de agradecer à doutora Débora Duprá pelo convite. Sempre tem aquele momento nas mesas, nas audiências, que as pessoas agradecem e parece uma coisa proforme. E, na realidade, eu queria agradecer imensamente, me sinto muito feliz, porque a doutora Débora, agora como nesse seu primeiro mês de PFDC, ela sempre foi uma referência na minha leitura, da minha formação acadêmica e militante, e hoje ser convidada para estar numa mesa pela doutora Débora, para mim é uma coisa sensacional. E, obviamente, com as mulheres que passaram aqui então, e está com a Bia Gali também, que tem umas publicações sensacionais, então estar nessa mesa é um momento muito importante. E eu vou contextualizar um pouquinho de onde veio esse convite e um pouco da minha confusão na hora de preparar a fala para esse evento, porque é um evento que o tema é violência sexual contra as mulheres e a cultura do estupro. E esse evento, e esse convite surgiu no momento que a gente teve uma reunião, eu faço parte do coletivo de advogadas feministas, e a gente teve uma reunião com a doutora Débora, e a gente estava construindo uma linha do tempo relativa aos desmontes das políticas de direitos humanos no Brasil, em diversos aspectos. A gente fez os antecedentes, eu não vou falar especificamente da linha do tempo agora, mas eu vou falar um pouquinho de como foi a construção desse processo, né? O coletivo de advogadas feministas, a gente participou de mobilizações nacionais em defesa da democracia no Brasil. Eu vou usar a democracia entre aspas, porque a democracia é uma democracia branca, heterossexual, branca, heterossexual, burguesa. Então, acho que eu vou usar essas aspas para discutir isso. Mas o fato é que a gente começou a construir essa linha do tempo, fez os antecedentes da semana do dia 12 de maio, que foi a semana do impeachment da presidenta Dilma, e a gente começou a construir já desenhar vários retrocessos. As mulheres que foram presas, ficaram detidas no aeroporto em Brasília, os indígenas impedidos de prestar solidariedade à presidenta Dilma, e propriamente o 12 de maio e o 13 de maio. A sexta-feira, 13 de maio, foi lançada uma medida provisória que mudou o Estado brasileiro. Por que eu estou dizendo que foi o Estado? Houve uma reforma não de governo, não houve uma mudança de governo, houve uma mudança de Estado. E foi nesse contexto que a gente fez uma reunião com a doutora Débora. E ela falou assim, olha, a medida provisória sozinha, que reestrutura, que extingue o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, ela sozinha não significa retrocesso em direitos humanos. Vocês precisam me provar, e não duvidando, não era uma pergunta questionando, era para subsidiar uma possível denúncia no Brasil ou a denúncia internacional, que é o que Bia colocou agora, que é sistemática, provar que o Estado brasileiro está violando direitos, que ele está retrocedendo. Porque, de acordo com o protocolo de São Salvador, o Brasil ele é proibido de retroceder nas pautas de direitos humanos. Tem o princípio da progressividade. E o que a gente... E aí a gente começou a montar, 5 advogadas feministas, a gente faz parte de um coletivo de mais ou menos mais de 70 advogadas. Eu fiz uma proposta inicial de documento, sistematizando nas diversas áreas. Gênero, igualdade racial, educação, soberania nacional, petróleo, política externa brasileira, para demonstrar como o Estado brasileiro estava retrocedendo nas políticas de direitos humanos. Só que chegou um momento que foi difícil para o coletivo, que foi a decisão de incluir políticas que estavam destruindo as políticas de direitos humanos no Brasil de mais de 5 anos atrás, durante o governo da presidenta Dilma. Porque parece, essa discussão está destruindo o Estado brasileiro e as políticas de direitos humanos, parece que com a entrada do vice-presidente desse governo interino, Michel Temer, parece que iniciou-se a destruição do Estado brasileiro. E, na realidade, não.
tem um processo anterior que é maior do que a própria do que o poder executivo. E a gente começou esse processo que, para mim, por isso que eu chamei um pouco mais para mim foi um pouco mais relativamente tranquilo, porque relativamente tranquilo construir esse documento fazendo referências aos diversos marcos legais e aos diversos marcos legais durante o governo da presidenta Dilma, porque eu vou colocar o meu lugar de fala. Eu, como mulher negra, eu tenho duas Luanas, né? Assim, óbvio, tem a Luana militante, a Luana que faz parte do coletivo de mulheres negras, que faz parte de coletivos negros propriamente, já trabalhei em organizações de mulheres hegemônicas. Mas tem a Luana mulher negra, tem a Luana que se solidariza com os homens negros, inclusive os homens negros que estão em processo de agressão com suas companheiras. Parece chocante, mas a gente já... Coletivo de mulheres negras, elas têm sempre uma questão. Denunciar o companheiro negro é colocar esse companheiro negro num sistema penitenciário racista, um judiciário que é seletivo na pena e um sistema penitenciário que é falido. Então, é uma questão para as mulheres negras assim, fazer essa denúncia. A gente tem um quadro que é real e que, quando a gente fala do aborto, a gente fala assim, é uma questão de saúde pública, né? É uma pauta que as mulheres, as feministas, elas conseguem trabalhar de uma forma circular. É uma pauta que circula entre as feministas. Mas uma questão que é de saúde pública também é o extermínio da juventude negra. Então, tem um quadro que é sintomático, que a população negra vive, essa democracia de circular na cidade, esse discurso de democracia, é uma realidade que não chegou para a população negra. Então, perceber e discutir isso, até em conversa com a doutora Débora esses dias, a gente estava discutindo, por exemplo, Belo Monte. A hidrelétrica de Belo Monte foi um projeto do governo federal, um projeto que estabeleceu um estado de exceção na região do Pará, na região do Xingu, estabeleceu um estado de exceção, passou por cima de todos os direitos daquela população e foi um projeto... eu vou colocar pessoal da presidenta Dilma porque ela chamava de minhas hidrelétricas, né? Mas foi um projeto do PT, um projeto desenvolvimentista, nesse modelo, nada melhor para o neoliberalismo do que um poder político que consegue conciliar tensões de classe, que foi o que o PT conseguiu fazer. Então, tem esse lugar de fala que eu me coloco agora, né? Que é de conseguir... tecer críticas à estrutura do Estado brasileiro, que está se destruindo agora de fato, porque o que a gente tem dois momentos do Estado brasileiro. Eu vou falar um pouco do documento, né? A gente separou o documento é um dossiê que está gigante, ele está com 160 páginas, eu tentei reduzir para poder falar um pouquinho, mas a gente estruturou o documento da seguinte forma. Primeiro a gente colocou tratados internacionais, que depois da emenda 45, elas tem força de emenda constitucional, ou seja, o Brasil não pode violar, colocou esses tratados, fez um índicezinho que é de siglas. A gente chama os atos institucionais, que são os atos do vice-presidente interino, aliás, presidente interino, vice-presidente Michel Temer, e os atos de gestão. São esses dois, a partir desses dois atos que a gente mostra que tem uma reforma de Estado e não uma reforma de governo. Os atos institucionais, eu vou pegar apenas... São os atos institucionais do século XXI, que a gente nomeou, tem a nomenclatura, tem os atos institucionais, que está dividido nessas duas partes, tem os atos de gestão, tem a nomenclatura, por exemplo, é o vice-presidente, não o presidente, os ministros a gente chama de ministro interventor, porque tem uma característica, são interinos. De atos institucionais, a gente elencou e trabalhou mais detidamente no ato institucional número, oficialmente conhecido como Medida Provisória 726, que foi da sexta-feira 13 de maio, que tem várias coisas, vários pontos importantes.
À primeira vista, parece que foi uma reforma administrativa. À primeira vista, você olha assim, não, reduziu, enxugou a máquina pública, só que ela é grave. Na primeira fala, eu não lembro quem foi a pessoa, foi a procuradora que falou, não sei se foi a Aline, que colocou que quando se fala em violência sexual, a gente colocou a violência sexual contra as mulheres, mas fala-se de criança e adolescente. E tem uma parte específica dessa medida provisória 726, que é o ato institucional número 1, que ela retira, no formato anterior, tinha uma secretaria própria de criança e adolescentes. Nesse formato, ela some. Então, não se sabe, tem que se questionar o Estado, mas o fato é que, pela medida provisória, não tem uma política, não tem mais a Secretaria, a estrutura sumiu, não tem uma secretaria específica de criança e adolescente. A Secretaria da Juventude foi para a Secretaria da Presidência. Então, esse ponto específico, quando a gente fala em violência, violência sexual, a gente entra no debate, que é o que todo mundo já falou aqui, que é da violência patriarcal, que é do Estado patriarcal. E não tem como, a maioria das vítimas de violências sexuais são as mulheres, são crianças, são as crianças, faz parte de um imaginário que o corpo das mulheres é um corpo livre, que o corpo das crianças é um território de propriedade masculina, que o homem detém o homem detém o poder sobre aquele corpo da criança e o homem detém o poder sobre o corpo daquelas mulheres. Eu faço um parêntese para aquelas mulheres, porque o corpo negro ele tem uma outra permissão que o corpo branco dá em determinados espaços. Eu moro em Brasília, né? E eu vou dar uma questão, parece um exemplo que para elucidar. Eu divido apartamento com uma amiga que é branca. E a gente mora num apartamento e moradores de rua fizeram um acampamento no hall do apartamento. E minha amiga, toda a discussão racial, de esquerda, ela dizia assim, Luana, mas... E eu falei assim, vamos chamar assistência social. E ela dizia, não precisa da assistência social, é o Estado controlador. Aí eu, depois de muito tempo, assim, depois de 10 dias com aquela presença, eu disse para ela, Mel, o teu corpo branco dá uma permissão, o meu corpo negro dá uma permissão que o teu corpo branco não dá. Todas as vezes que eu chegava no meu apartamento, eu era assediada por eles e ela nunca foi assediada por eles. Então, esse debate, por isso que eu coloco das mulheres, o corpo negro dá uma outra permissão à sociedade que o corpo branco não dá. Eu acho que a gente tem as mulheres negras, ela tem uma experiência histórica com as mulheres brancas comum, mas ela tem uma experiência histórica que é delas, que é singular, tem uma experiência histórica comum com os homens negros, mas tem uma experiência histórica que é muito, muito própria. Os atos institucionais, eu vou tentar... Os atos institucionais da primeira semana foram os mais... Aliás, tem sido tudo tão drástico. Mas tem um ato institucional, que é o número 2, que é o da exoneração do presidente da EBC, que é completamente ilegal. Tem um ato institucional que foi da suspensão das contratações do Minha Casa Minha Vida. E tem um ato institucional, que isso é da semana seguinte. E tem um ato institucional que não... Parece que não é ato institucional, que não é retrocesso, mas nomear somente homens brancos, heterossexuais, classe média alta, é um retrocesso, até porque essa composição sem mulheres só existia durante a ditadura militar, não essa ditadura, 74, de Geisel. Então, é sim um retrocesso, e a gente consegue materializar. Quando a gente estava construindo as diversas violações, por exemplo, soberania nacional, a gente tem um atual ministro interventor, que é o das Relações Exteriores, que é o ministro José Serra, que ele, nos seguidos atos de gestão, ele tem violado a Constituição. Quando ele pede para analisar os custos das embaixadas na África, ele está agindo de forma racista, ele não está utilizando o princípio da não discriminação entre os povos. Por que a África? Se em Roma, por exemplo, a embaixada brasileira é um escândalo, é absolutamente escandalosa. Então, um ato de gestão racista e discriminatório, ou seja, fere a Constituição.
Quando o ministro interventor José Serra solicita, o primeiro ato de gestão de José Serra foi lançar uma nota de repúdio aos países da América Latina que não reconheciam o novo governo. Tem várias questões. Fere a Constituição, porque o princípio da integração latino-americana, então, soberania nacional, reconhecer a soberania dos estados, de deliberar sobre questões internacionais. Então, os atos de gestão do ministro interventor José Serra eles violam frontalmente a Constituição, são atos de gestão. Eu não sei como isso pode se judicializar. Esses atos de gestão, eles se judicializam. Tem no dia 5, houve a revogação, 5 agora de julho, houve a revogação de uma portaria de 2007 que homologava uma terra indígena. Você revogar uma portaria que homologa uma terra indígena de 2007 é você sentar fogo numa terra indígena. É você promover, é você liberar a guerra naquela região. Então foi revogado. Então é um outro ato de gestão. Um outro ato de gestão que é grave, ato de gestão que suspendeu a construção de 11 mil casas populares, um país que tem déficit de moradia. Ai, minha gente, muitas informações. Tem alguns específicos. O debate de gênero, que foi o que a gente tentou trabalhar no dossiê, ele acaba ficando transversalizado. Porque, por exemplo, quando o Ministério da Educação ele exonera 33 assessores da SECADI, que é a secretaria responsável pela diversidade, dentro do Ministério da Educação, quando ele exonera 33 assessores, ele destrói a SECADI. A SECADI, ela permanece na estrutura do Estado, mas ela permanece sem ninguém. Então, esse é um ato de gestão que retrocede nos direitos humanos. E a pauta, e ele foi direto, que é na secretaria que cuidava de pessoas com deficiência, ações afirmativas, gênero. Então, tem essa... isso, especificamente, essa mudança de Estado brasileiro, ela tem sido uma mudança que é uma mudança para um Estado machista, um Estado racista e um Estado classista. Quando você impede as reuniões do Fórum Nacional de Direitos de Educação, porque agora o Fórum Nacional de Educação ele não tem mais recurso que permita as reuniões periódicas do Fórum. Então, você está dizendo que você não vai... Você está limitando a participação da sociedade civil no Estado. É gigante o documento, mas eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar para a doutora Débora hoje, tá bom? Eu vou, para além disso, eu centrei muito na pauta do executivo, né? Essa mudança de Estado brasileira que está destruindo todas as políticas de direitos humanos no Brasil. Políticas raciais, política de gênero, as políticas indigenistas. E eu vou entrar, a Bia já falou um pouquinho, que era da questão da atuação cínica do legislativo. Porque, ao passo que esse debate de estupro coletivo é um debate que não é recente. A gente sofre um processo que é de indignação seletiva. Em 2012, na cidade de Queimadas, na Paraíba, houve um estupro coletivo. 4 mulheres foram estupradas por 10 homens. Uma delas foi assassinada, foi um escândalo a situação. Teve visitas ao Estado, mas teve esse estupro coletivo lá. Teve um estupro coletivo, no mesmo ano de 2012, teve um estupro coletivo na Bahia. Uma menina, New Hit, exatamente, a menina foi duas jovens, ou era uma, não me recordo, mas enfim, foi um estupro coletivo, 10 homens novamente estupraram uma mulher. Esse caso específico agora, da jovem no Rio de Janeiro, ele só vem, ele dá visibilidade, porque o Rio de Janeiro está no centro do país, ele dá visibilidade a uma questão que já vem acontecendo sistematicamente.
Olha como, presta atenção como é interessante. O estado do Piauí, por exemplo, é o estado que tem menores índices de violência doméstica. É o estado que tem menores índices de violência doméstica. 2, pouquinho, não lembro qual que é o dado. O estado que tem menores índices de violência doméstica. No entanto, esse ano, os números de violência... Foram 4 casos de estupro coletivo denunciados. Então, para mostrar como a gente tem também um processo de indignação seletiva. E, por último, eu vou falar, só para finalizar, a atuação cínica do Estado. Porque quem viola direitos humanos, historicamente, é o Estado como um todo, né? O Estado brasileiro, ele viola os direitos humanos. Mas, especificamente, nesses últimos... nem sei mensurar, mas nesses últimos anos, o Estado brasileiro tem tido uma presença muito forte de influências religiosas. A gente tem tido uma presença muito forte de valores religiosos na elaboração de políticas públicas e na elaboração de projetos de leis. E eu acho que um tema que tem que ser debatido, tem que ser enfrentado pelo Ministério Público, é o tema dos planos estaduais, planos municipais, os planos de educação que estão retirando o debate de gênero. Não há, é uma ação cínica. Ao mesmo tempo que se promove, debate, somos solidários às mulheres, mas a gente não vai debater gênero. A gente tem a Lei Maria da Penha, que está fazendo 10 anos esse ano, com todas as suas limitações, mas sozinha ela é uma lei que tem o caráter principal, que é penalista. É uma lei criminal. Tem um viés educacional e tal. Mas é uma lei criminal. E ela não conseguiu reduzir o índice de violência contra as mulheres. Então, enquanto não se enfrentar o debate na educação, não vai se reduzir os dados. Então, a atuação do Estado ela não pode ser cínica. Ela não pode se solidarizar no discurso, ela não pode ser retórica e, na prática, homologar projetos, no caso, o Legislativo brasileiro, e tem se replicado nos estados também, o Legislativo não só na Câmara, mas nos legislativos estaduais e municipais, tem legislado em torno da retirada de gênero nas escolas, mas é muita coisa, eu não vou conseguir terminar. Bem.